Queria fomentar esse tema, porque a gente vê que a mulher ela tomou um espaço muito grande no mercado de trabalho, que é o nosso tema assim, de hoje. O mercado de trabalho está muito aquecido. Antigamente você não via tantas mulheres em posições de destaque. Eu digo antigamente, nos anos 90 não era normal, era uma ou outra que se destacava e a gente olhava e falava, nossa, essa mulher é séria, porque para ela chegar até aqui, hoje em dia a coisa está muito mais fácil. A mulher, inclusive, é preferida ao homem em alguns ramos, né? E eu queria saber de você a importância disso tudo para a família. Porque a gente sabe que tem gente que usa esse tipo de situação e a família não continua existindo de uma maneira sadia, porque a mulher toma papéis que às vezes o homem não tem tanta facilidade, as coisas são invertidas, daqui a pouco você vê a família desestruturou. Mas como é o coração da mulher estar em posições de destaque na profissão, chegar em casa e ainda ser mulher, ter aquela feminilidade, ser amorosa? Eu queria que vocês falassem de tudo um pouco nesse tema. Assim. Fica à vontade, gente. Tirar 2 ou 1. Pode deixar aí para vocês. Eu acho que a questão é aquela coisa das prioridades. Qual é a sua prioridade? A hora que a sua prioridade for o seu trabalho, sua família já está em segundo plano automaticamente. Então, alguma coisa vai ser deixada de lado. Quando a sua prioridade é a sua família, ainda que você se destaque pela sua capacidade no seu mercado de trabalho, ainda assim você está cuidando em primeiro lugar da sua família, diferente uma coisa da outra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente as mulheres que trabalham o dia todo. Semana passada eu recebi lá em casa uma mulher para aconselhamento, ela me ligou e falou, Márcia, eu posso passar aí agora, de manhã, 9 horas da manhã? Eu falei, pode. E ela estava exatamente com esse conflito. Ela está trabalhando, tem que pagar para os meninos ficarem o dia inteiro na escola. O que sobra, na verdade, é pouco. E ela está com esse conflito porque ela quer participar mais da educação dos filhos, ao mesmo tempo fica com medo do dinheiro faltar em casa. Esse é o conflito que muitas mulheres vivem. E o perfil da família mudou muito dos anos para cá. Muitas mulheres, elas não têm o companheiro, elas não têm o marido. Elas são sozinhas com filhos, né? Ou foram abandonadas, ou tiveram filhos sem se casar, que, lógico, a gente sabe que não é o ideal, mas acontece muito. E elas têm que trabalhar, não tem como, não tem outra opção. Elas muitas vezes não têm família para ajudar também. Tem que deixar a criança na creche. Essa é a realidade do nosso país. Não é? É claro que a gente está falando no mercado de trabalho, a gente pensa só nas executivas, né? Naquelas, mas a mulher realmente, se você, já foi feita até uma pesquisa, inclusive na nossa própria igreja, na mocidade, anos atrás, as moças, elas estão se preparando muito mais do que os rapazes. E alertem-se aí, rapazes, elas estão estudando mais, fazendo mais curso superior, tiram carteira, têm seu próprio carro, e os homens estão ficando para trás. Então, está acontecendo um movimento que nós que temos o privilégio de ser de comunidades que têm lideranças, que se preocupam com a família, que se preocupam com o comportamento, que trazem palestras, né? A gente tem sempre muita orientação que ajudam os homens a entenderem o papel deles, que continua sendo o de provedor, a mulher continua sendo a ajudadora do homem quando existe o casal, né? Quando não existe o casal, a mulher precisa realmente se desdobrar, porque ela não pode deixar a família, mas também ela precisa do dinheiro para sustentar. Então, é Deus mesmo para ajudar e a gente saber, como você disse, né, Marine, a prioridade. Deixa eu até se pegar esse gancho. Tem uma telespectadora ao vivo, que é a Maria, isso? Alô? Maria de Fátima. Alô, Maria? Alô? Tudo bem com você? Tudo bem, eu estou meio perdida, porque eu sou uma dessas mini empresárias, né? Empresária que está tentando conciliar a vida familiar com o trabalho, mas está difícil demais. Eu fiquei sabendo que você queria pedir um conselho aqui para as mulheres aqui hoje, é isso? Eu queria. Você quer um conselho de quem especificadamente ou de todas as mulheres que estão aqui? Eu amo vocês, pessoas que têm Jesus de verdade. A gente pode esperar. É sempre um conselho bom. Amém. Então todas as mulheres aqui vão dar um conselho para você como conciliar essa vida de empresária com a vida familiar. É isso, Maria? Isso. Então tá bom. Só uma pergunta, Maria, você é casada, certamente? Eu sou casada, porém, assim, claro que eu não vou estar aqui falando mal do meu esposo, mas nós temos uma visão totalmente diferente. Ele acha assim, eu tenho que colocar o alimento em casa e pronto, acabou. O resto tudo fica para mim. Vocês têm filhos? Tenho 2 filhos, tenho um casal. Então, eu ia dizer, ela veio exatamente para ilustrar um exemplo que quando você estava falando aqui, eu estava pensando em algumas coisas que você estava dizendo. Maria, a gente vai te responder, tá bom? Pela televisão. Obrigado pela sua participação.
Eu queria, eu queria começar dizendo, que, em cima da sua fala, Márcia, que essa nova realidade, esse novo perfil de mulher está trazendo muitos problemas. A gente nos gabinetes, a gente aconselha muitos casais, aonde, por exemplo, a mulher, ela tem esse curso superior que você citou e o marido não. E os homens não sabem nem lidar com isso muitas vezes. Eu já atendi marido que falou assim, minha mulher, ela ganha mais que ganha mais do que eu, só porque ela ganha mais do que eu, ela acha que ela manda em mim. Mas o cara também não sabe se posicionar, né? Isso. E eu acho que o caso da Maria é mais ou menos esse aí, pelo que a gente entendeu, né? Isso tem sido muito complicado por isso, né, Jean? A gente tem essa cultura de que o dinheiro é poder. Então, a mulher, muitas vezes, não todas, claro, ganham mais que os maridos, elas acabam achando isso, que elas, tipo assim, eu que sustento, eu ganho mais que você, não é nem tanto consciente. Mas, inconscientemente, ela acaba tendo esse comportamento de achar que ela não precisa ser submissa a ele. Afinal de contas, não é ele que paga tudo ou que dá mais dinheiro em casa. Eu também atendi, muitos anos atrás, uma moça que era telespectadora do programa, ela não era evangélica, e ela me ligava sempre, e ela estava com essa reclamação. Falou, olha, eu ganho muito mais que meu marido, ele é acomodado. O problema é esse, a diferença, né, gente? Porque o homem ele pode até ganhar menos. O meu marido não tem curso superior. Eu tenho, ele não tem. Mas ele é um homem que busca conhecimento o tempo todo. Ele já leu muito mais livros que eu. Ele é livro de liderança secular, livros ótimos seculares sobre liderança, livros cristãos. Ele busca conhecimento o tempo todo. Eu falei, filho, você pode dar aula na faculdade, porque ele realmente... Não estou falando defendendo meu marido, não, mas ele realmente é muito capacitado. Tem experiência prática. Ele tem experiência, ele gera a empresa dele, não tem sócio, ele é um homem de Deus, ele corre também para conseguir conciliar a vida pastoral dele, que ele ama pastorear. Então, assim, a diferença não é só um curso superior. Agora, fazendo um parênteses, eu vou completar meu pensamento para as moças. Observem que as moças, na hora de casar, elas têm que observar isso. Claro. Né, gente? Porque, às vezes, a moça ela tem isso, ela tem esse dinamismo, ela quer crescer, ela quer conhecer outros países, ela quer falar outro idioma, e ela se casa com um cara que não quer isso. Ele quer outras coisas completamente diferentes dela. Esse conflito virá e vai complicar muito a situação. Aquela moça que me ligava, gente, só terminando, ela se separou do marido. Eu aconselhei, falei muitas coisas, ela falou, Márcia, não dá. Eu não dou conta mais de ficar com ele e eu resolvi me separar dele. Infelizmente, porque ela falou, ele fica deitado no sofá e não quer crescer. Tá. Então, é uma questão complicada. Eu quero complementar o que a Márcia está falando, para responder, inclusive, a Maria e outras Marias que estejam na mesma situação, mas antes a gente vai falar com a Michele, que está na linha ao vivo, não é isso, Michele? Oi, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, a paz do Senhor. A paz, primeiramente, parabéns pelo programa, né, que tem nos abençoado a cada manhã. Obrigado. E eu queria pôr um parênteses do que vocês acabaram de falar. Eu tenho 28 anos, tenho 3 crianças, graças a Deus, sou casada. E assim, eu vejo muito essa questão da gente estar na rua, trabalhando. Hoje eu não estou trabalhando, eu larguei tudo para estar com os meus filhos. Por quê? Porque eu já tenho a visão de que, hoje em dia, muitos lares se acabaram, muitos casamentos, exatamente por a mulher ter ido para a rua. Por quê? Porque hoje a mulher, ela consegue mandar em si própria. Elas acham, até mesmo na igreja consegue ver isso, elas acham que por elas trabalharem, ter o dinheiro delas, elas são suficientes, não precisam do marido para nada. Então, hoje em dia, a tolerância não há também nos casamentos por isso. E dentro dos lares. Então, tem um conflito, né? Então, assim, é claro, é ruim, às vezes eu prefiro, assim, eu queria ter minha vida, trabalhar, mas eu prefiro, às vezes, né, para muitas mulheres é uma humilhação, mas graças a Deus eu tenho um marido que é cristão, ele tem uma profissão, ele é engenheiro civil, mas assim, eu prefiro passar aquilo que Deus me manda passar, que é eu estar junto dos meus filhos, criando, acompanhando, educando, ajudando na escola, e quando o esposo chegar, tendo as coisas prontas para ele, do que ter essa vida, porque a gente sabe para onde que leva. E assim, essa geração que está vindo de crianças agora, a gente vai ver respostas justamente com os nossos filhos maiores, que são crianças que hoje têm pais de finais de semana. Por quê? Porque dia de semana são ausentes, né? Ficam ali com babás, com avós, com tios, com quem for. Aí final de semana o pai e a mãe estão no parque. Ó, pai, eu preciso disso, os pais suprem com o dinheiro. Então, assim, eu já vejo mais, assim, eu acho bonito a mulher que consegue conciliar, consegue ter uma mente dentro do Senhor, junto com o esposo e conciliar isso tudo. Mas, infelizmente, se a gente, né,
não se preparar, e todo mundo se preparar, é para o caminho que está andando. Hoje em dia você vê muita separação e eu acho que está ligado a isso. Muito bem. E eu Michele. queria saber, assim, o que vocês acham, porque... Tá bom, a gente vai comentar a sua participação, obrigado, viu? E também a Suane, a Letícia, a Marina, a Márcia, a Luciana, a Maurício, podem complementar o que eu vou falar aqui. Mas eu sempre digo o seguinte, ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem. Para maridos e homens, como o exemplo que a gente ouviu agora há pouco, né, de uma outra telespectadora antes da Michele, falando, né, dessa limitação do esposo, o caso que a Márcia citou aqui agora também, moças solteiras que estão querendo casar, encontram rapazes assim, o conselho que eu dou é o seguinte, ensina para o indivíduo aquilo que ele não sabe. Então, o que eu tenho falado? Inclusive, a gente aconselhou aqui algumas jornalistas, aqui tem muita jornalista solteira. Aliás, se você quiser casar, tem muita jornalista bacana, mulher de Deus, inteligente aqui na Rede Super. Vai almoçar nos restaurantes perto daqui da Rede Super. Veja bem, eu falo para elas, olha, vai almoçar com o cara, vai comer a pizza, alguma coisa assim, deixa o cara pagar a conta. Porque se você não deixa ele pagar a conta, porque o que acontece? Vem a conta... A mulher logo já mete a mão na carteira, já começa, quanto que foi aí? Para rachar no meio, não tem negócio de rachar não. Se o camarada quer te conquistar, ele tem que pagar a conta sozinho. Pode ser que um dia ou outro você pode ajudar, bem, meu amor, eu estou sem dinheiro hoje e tal, você me ajuda? Mas o cara tem que pagar a conta sozinho. Eu me lembro... Segundo a diretora aqui, o único dia que ela pagou a conta foi no dia do aniversário do marido. Em 13 anos ela nunca pagou a conta. Certíssimo. O marido sempre pagou a conta. Eu também não, graças a Deus. Gilson, parabéns para o Gilson, um homem inteligentíssimo. Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, a primeira vez que eu saí com a família, e aí era para dividir a conta. Eu não tinha dinheiro. Imagina, 18 anos de idade, desempregado, namorando a Kate, aí não tinha dinheiro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Agora eu estou no sal, né? Vai dividir a conta aqui. Aí eu cheguei no meu sogro, que ainda não era meu sogro na época, eu falei assim, aqui, me empresta um dinheiro aí que eu vou pagar aqui, depois eu acerto com você. E assim, fiz isso. E aí a Kate foi contar para mim há poucos dias que quando ela viu eu fazendo isso, o negócio tem 20 anos que eu namoro com a Kate, há poucos dias a gente estava aconselhando uma menina acerca disso, a Kate falou com ela assim, olha, há 20 anos atrás o Jean fez isso. E eu admirei porque ele fez isso. Ele poderia ter ficado na dele e não falado nada. Então tem que deixar o cara pagar a conta. E o marido, se você já casou e o marido não aprendeu isso, o que você tem que fazer? Eu já aconselhei isso. Deixa a conta de luz cair, minha filha. Deixa a CEMIG cortar a luz. Deixa a Copasa cortar a água. Treina o cara. Fala, meu bem, ó, tá aqui ó, a conta de luz chegou, viu, meu bem? Ó, tá aqui ó, a conta de água. Deus te abençoe, viu, entrega. querido? Sabe por quê? Eu cresci numa família onde eu sempre via a figura masculina botando arroz, a comida dentro de casa, o básico, mas assim, muito acomodada a figura masculina. Mas é porque era a mentalidade da época, não aprendeu, né? E a mulher guerreira, etc. Então eu acho que tem que treinar. Pode comentar, lado de cá, esse lado de cá tá falando.